Olá, eu sou Matheus Antônio e vou apresentar o trabalho intitulado Análise da produção de fosfolipase e urease por isolados clínicos de criptococcus do Distrito Federal, cuja orientação foi realizada pela professora doutora Patrícia Albuquerque. Eu agradeço desde já à UNB e ao CNPq pela oportunidade de bolsa, e ao Congresso de Iniciação Científica. Criptococcus são leveduras encapsuladas, pertencentes ao filo base de Omicoto. E dentre os vários fatores de virulência que eles possuem, como a termotolerância a 37 graus Celsius, a presença de cápsula e a produção de melanina, eles também possuem a ação de enzimas extracelulares, como a fosfolipase e a urease. O Cryptococcus neoformans e o Cryptococcus gat, dessa forma, atuam como agentes etiológicos da criptococose. A enzima fosfolipase degrada fosfolipídios, digere a membrana celular e promove a lise celular, auxiliando o fungo a destruir a substância surfactante dos pulmões. Já a urease catalisa a degradação da ureia em CO2 e amônio, auxiliando o fungo a passar pelas barreiras epiteliais e a cruzar a barreira hematoencefálica. A criptococose é uma micose sistêmica com caráter oportunista e de elevada letalidade e morbidade. Ela se inicia como uma infecção pulmonar, mas pode progredir a caso de meningoencefalite. O Cryptococcus neoformans geralmente eleva os riscos infecciosos a pacientes imunodeprimidos, acometidos de HIV ou AIDS. E Cryptococcus gat predomina em indivíduos imunocompetentes. Um estudo recente de Jassinger et al. 2022 mostrou que a criptococose é responsável pela morte de cerca de 112 mil pessoas anualmente. Dessa forma, os objetivos do nosso trabalho são avaliar a produção de fosfolipase de isolados clínicos de criptococcus, assim como avaliar a produção de urease por esses isolados também, e posteriormente correlacionar os dados fenotípicos dos isolados com dados clínicos dos pacientes dos quais eles foram coletados. E para isso, utilizamos 54 isolados clínicos de criptococcus e as cepas H99, B3501, R265 e o mutante URE1 como controles. Para o teste de urease, feito em triplicata técnica e biológica, 100 microlitros do meio Red Roberts, em concentração 2x, era acrescido em 100 microlitros das diluições de células dos isolados. E posteriormente incubávamos no EON, um espectrofotômetro de placa, e a incubação era realizada a 37 graus Celsius por 8 horas, e a leitura era realizada a cada 5 minutos em uma densidade óptica de 560 e 600 nanômetros. Já para o teste de fosfolipase, feito em duplicata técnica e triplicata biológica, 5 microlitros da diluição dos isolados eram inoculados no centro dos poços das placas, onde já havia o meio H-fosfolipase acrescido de emulsão de gema de ovo em 8%. Em seguida, fazíamos a incubação a 30 graus em câmara úmida. Para o teste de fosfolipase também, fazíamos registro no quarto e no quinto dia para a produção dessa enzima. Porém, a análise da produção do alvo dessa enzima era feita somente no quinto dia. E para o registro fotográfico das placas, fazíamos registro da placa em pé e também dela invertida. Com relação aos resultados, para a produção de urease, percebemos que todos os isolados tiveram uma produção normal dessa enzima, e nenhum desses isolados chegou à produção basal do mutante URE1. Além disso, o controle H99 se mostrou como o maior produtor dessa enzima. Já para os resultados de fosfolipase, percebemos que os isolados variaram entre uma produção de caráter positivo ou fortemente positiva, assim como os controles também variaram entre esse caráter fortemente positivo ou positivo. Portanto, concluímos que a atividade de fosfolipase variou tanto nos isolados quanto nos controles entre positivo e fortemente positivo. E a atividade de urease, em todos os isolados, houve uma atividade de produção dessa enzima normal e nenhum deles chegou à produção basal do controle URE1 e o H99 se mostrou como um controle de maior produção dessa enzima. Assim, as técnicas utilizadas na metodologia desse trabalho se mostraram promissoras e o objetivo do PIBIC anterior foi atingido, que era de coletar dados de mais isolados clínicos. Porém, ainda temos a intenção de correlacionar as características desses isolados com o perfil da doença criptococose do DF. Eu agradeço a oportunidade e muito obrigado.